eu vou discutir, presidente, aproveitar, tocar em outro tema correlato. Eu primeiro acompanhei atentamente a discussão aqui do projeto e farei emenda em segunda discussão, porque foi feito um substitutivo e fazer emendas ao projeto como está, você acaba não conseguindo emendar o projeto adequado e correto. Mas para deixar aqui, houve aqui uma discussão grande sobre indícios, se deve estar no registro indícios de intolerância religiosa, e aí, deputada Tia Ju, que preside, deputado Carlos Mink, na verdade, o que a Polícia Judiciária faz, o que a Polícia Civil faz, ela vai apurar o crime. Qual é o crime? Intolerância religiosa, que tem tipificação penal. A preocupação do projeto tem que ser a preocupação de catalogar os dados, de buscar fazer estudo dos casos, por que isso está acontecendo, para que você possa ter, na política de segurança, de enfrentamento à intolerância religiosa, aí sim, um diagnóstico correto para adoção de medidas públicas para que você não tenha o cometimento deste crime repetidas vezes. Então, no registro de ocorrência, não tem que estar descrito indícios de intolerância religiosa, não. O título do RO, do registro, é crime de intolerância religiosa. E a partir daí, a polícia vai apurar autoria e materialidade. E assim você faz com que o Ministério Público, tendo autoria do crime e materialidade, proponha a ação penal devida. Fora isso, fazer aqui, criação que não está na lei. E aí eu vejo que a grande preocupação do projeto tem que ser essa, do estudo. E aí farei um estudo aprofundado substitutivo para que possa realizar as emendas. Agora eu quero aproveitar, presidente, e dizer aqui, porque está havendo julgamento, deputado Paulo Ramos, no Supremo Tribunal Federal, se a ação penal proposta pelo Janot deve seguir para a Câmara dos Deputados, para autorizar a abertura do processo criminal. E aí, vi que o grande debate que está sendo travado é o poder de investigação do Ministério Público, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que rasgou o Código de Processo Penal, desconsiderou a independência dos poderes e o trabalho que cada instituição tem que realizar. Quando diz que o Ministério Público pode investigar, a pergunta que fica sem resposta é a seguinte: quem controla o controlador? Porque quando a polícia investiga, quem controla a polícia é o Ministério Público. Quando o Ministério Público investiga, quem é que controla o Ministério Público? Ninguém. E o Ministério Público não quer se submeter ao controle do Poder Judiciário. E aí, os ministros estão agora, já que o crime bate direto na porta do Supremo, verificando os problemas que as instituições enfrentam no seu dia a dia, porque o Ministério Público está sem controle jurisdicional quando realiza a investigação diretamente. E aí, nós temos que entender que o Ministério Público é parte. Quando ele investiga, ele é parte. Então, ele exerce um superpoder. É claro que nós não queremos corrupção, queremos apuração da corrupção. Mas o Ministério Público tem que buscar as provas, tem que se preocupar, a Polícia Judiciária tem que estar equipada para ir atrás das provas. Nós temos que ter uma Polícia Federal bem qualificada para ir atrás das provas, para que o Ministério Público, enquanto parte, possa realizar a denúncia e fazer o acompanhamento da ação penal. Quando você dá superpoder ao Ministério Público, o que nós estamos vendo é isso.
investigações sem um controle jurisdicional, sem o controle de uma instituição sobre outra, e as injustiças e os erros estão sendo cometidos. E quero aproveitar também, presidente, para falar aqui do nosso caso. Nós estamos, hoje o governador deu uma entrevista no RJTV, e a gente viu o desconforto do governador quando é questionado se o Estado precisa das Forças Armadas ou não. E o governador diz, não, quando eles lá estão conversando, o secretário de Segurança está conversando com o Comando Militar do Leste. É que nós temos visto que essa conversa está desandada, porque o ministro da Defesa vem aqui e diz que só faz operações programadas, etc, etc. E aí eu quero deixar aqui, no meu pronunciamento, que o governador, apesar de dizer que não entende de segurança, mas ele comanda o Estado. Enquanto comandante do Estado, tem que trazer todos a responsabilidade. Tem que chamar todo mundo para que todo mundo sente na mesa e, a partir daí, se tire estrategicamente o que será feito. Porque o que não dá é para que a gente possa ficar visualizando diariamente guerras em comunidades, porque são guerras. O que houve no Jacarezinho foi uma guerra. O que houve agora na Rocinha, outra guerra. No Juramento, outra guerra. E aí as Forças Armadas dizem que só vão participar quando houver planejamento. Está planejando alguma coisa? Porque as operações que as Forças Armadas fizeram, deram em água. E segurança pública tem que ter imediatismo. Aconteceu o fato, tem que ir para cima dele imediatamente. Não pode ficar planejando para saber o que vai fazer. Nós temos várias comunidades, tem que haver planejamento prévio para a intervenção, para a presença dos militares em todas as comunidades. E onde a polícia não conseguir e precisar do apoio, isso tem que ser imediato. Não pode ficar esperando 9 dias, como foi a espera lá no Jacarezinho. Vai esperar quantas semanas para que as Forças Armadas ajudem as polícias na Rocinha? A atuação tem que ser imediata. Se o Exército quer fazer apenas o cerco, que faça imediatamente, identificado o problema. Porque cercar ruas, isso não demanda tantos planejamentos assim. Se é para fazer cerco, grande círculo, pequeno círculo, você não precisa de grandes planejamentos. Você pode fazer isso imediatamente. Agora, o que nós estamos vendo é que falta liderança nesse processo. E se o governador não chamar para si, para liderar esse processo, nós vamos continuar vendo invasões, guerras, tiros para tudo que é lado, armamento de guerra sendo utilizado nesse processo e as pessoas questionando. As Forças Armadas vão ajudar ou não vão? Qual o papel delas? E aí, deputada Tia Ju, não adianta as Forças Armadas ajudarem as instituições como se fosse uma repartição burocrática. Olha, o meu expediente começa às 6 da manhã e termina às 5 da tarde. Esse é o horário que eu vou trabalhar. Não, tem que fazer o cerco, manter, para prender quem está ali. Se não fizer isso, você não vai avançar. As operações não deram certo por quê? Fizeram operações de expediente. Chega às 6 da manhã, sai às 4 da tarde. E aí todo mundo mete o pé. Você tem um gasto danado, uma mobilização, deslocamento e o resultado pífio. Então, senhor ministro da Defesa, o senhor quer falar de segurança no Rio de Janeiro? Conheça primeiro a segurança, conheça os problemas do Rio de Janeiro, para poder opinar. As Forças Armadas, para agir, vamos agir sim, em auxílio às instituições, de maneira imediata, porque os fatos estão acontecendo. E a população do Rio de Janeiro não pode ficar esperando que o comandante daqui, o secretário dali, se entendam. Nós precisamos
do imediatismo das ações na segurança pública. Muito obrigado, presidente.